Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta quarta-feira do sofá no programa Algo a Mais. Hoje, nosso tema é Mulheres que ganham mais que os homens. Estou aqui com a Rosângela Matos, da Descomplicando Relações, com o Fernando Bavaresco, que é consultor financeiro, e nós vamos estar debatendo, conversando, tendo esse entendimento sobre, por vezes, um do casal acaba ganhando mais. E quando esse do casal é uma mulher, também como pode interferir no relacionamento. Fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Antes de iniciar o nosso papo, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira, às 10h30 da manhã. A Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. A Kiron Centro Cultural, onde você encontra línguas, reforço escolar, ensino superior, Cruzeiro do Sul, lojas Beneduzzi, sempre me vestindo aqui de felicidade. Hoje eu estou com um look maravilhoso, quentinho, uma delícia. Beneduzzi. Prana, Energia Vital, um centro de terapias, levando terapia para sua vida. Então, para quem se sentir chamado, Prana, lá em Veranópolis. O RP Mercados, que é lá no bairro São Cristóvão, aqui na cidade de Nova Prata, com horários especiais, está com um local amplo e organizado para te atender. A Objetivo Móveis sob medida, aqui na Placidina de Araújo, em Nova Prata, você encontra numa esquina linda a Objetivo com móveis sob medida e decorações para sua casa. Então agora, para iniciar a nossa conversa aqui, eu gostaria de dar as boas-vindas aos meus convidados. Bom dia, Rosângela, Fernando, sejam muito bem-vindos. Bom dia. Muito bom estar aqui com vocês, Rô. Mais uma quarta-feira do sofá e hoje com um tema polêmico. Vamos causar e levar informação para quem está nos acompanhando. Com certeza, com certeza. E para que vocês conheçam um pouco mais os nossos convidados, gostaria de que, Fernando, tu te apresentasse para o pessoal de casa. Tudo bem. Bom dia a todos. Eu me chamo Fernando Bavaresco, trabalho como comprador e como vendedor na empresa Casa das Ferramentas e como atividade extra, depois do trabalho, eu atuo como consultor financeiro. Tenho um curso sobre investimentos, um curso de educação financeira e também exerço trabalhos de consultoria financeira e cursos para algumas empresas da região. Maravilha, Fernando. Então vai ter muito a agregar nessa manhã. Com certeza. E a coisa legal é que a gente pegou um homem para falar sobre mulheres que ganham mais. Ah, né, Fernando? Saia justa. Não, na realidade não é saia justa. É ter realmente uma compreensão financeira dentro de várias possibilidades de um casal, que às vezes é a mulher, às vezes é o homem, e, enfim, a gente precisa se organizar da mesma forma. Rosângela. Bom dia para quem está nos assistindo. Mais uma quarta-feira do sofá. Eu adoro a quarta-feira. Para quem não me conhece, sou Rosângela Matos, estou à frente da Descomplicando Relações. Todos os dias eu ajudo mulheres boazinhas que querem se tornar poderosas e casais que querem viver uma relação mais descomplicada. E quando falamos de uma vida a dois, precisamos falar de dinheiro. Afinal, Laura, esse é o maior motivo de divórcio no mundo. E às vezes é pela falta e às vezes é pelo excesso também. Às vezes é por uma falta de divisão, uma falta de acordos. Então hoje nós vamos falar sobre tudo isso de uma forma bem fácil de entendimento para que as pessoas de casa possam conseguir alinhar as finanças dentro da vida do casal e viver com mais facilidade. Pois é, pensando em alinhar finanças. Fernando, quando um casal, primeiramente, agora não vamos levantar nem que mulher ganha mais, nem que homem ganha mais, mas primeiramente, pensando num casal, qual é o entendimento que alguém tem que ter quando diz, eu vou começar a minha vida a dois e eu preciso dar prioridades, eu vou ter um valor X entrando, às vezes sou empreendedora, então tem vezes que sim, eu tenho um valor X entrando, não, mas o que eu preciso ter em mente na questão financeira e saudável para uma família? Nesse sentido, Laura, falando do meu exemplo, da minha situação que eu vivo, certo? A gente, na nossa casa, chegou num consenso que a gente deve tratar o dinheiro como sendo nosso. Tá? No momento que a gente casou, no momento que as pessoas se unem, eu acredito que a gente forma uma família. Então a família é mais importante do que eu. A família, eu tenho que dar mais valor para minha família.
tá? E tratando o dinheiro dessa forma, como o nosso, né, as decisões sendo tomadas em conjunto, as pessoas tendo maturidade para decidir e como vai ser cuidado do dinheiro, onde ele vai ser investido, qual o percentual nós vamos usar para lazer, né, e usufruir disso juntos, é muito mais fácil, é muito melhor, no meu ponto de vista. Bem particular, cada um tem um jeito de tratar dessa forma, cuidar do dinheiro, mas no meu ponto de vista, a melhor forma é tratando ele como se fosse nosso, como da família. Olha só, isso realmente faz todo sentido, Rosângela. Sempre. Quando se pensa em casar, aqui Fernando colocou uma situação que é alguém que lida com finanças, mas alguém que já tem uma família também formada. Exatamente. Então, pensando nesse lado de que quando se trabalha para uma família, o dinheiro é nosso. O dinheiro é nosso funciona muito melhor do que pensar apenas no eu na relação. Porque veja bem, Laura, se eu escolho dividir a vida com alguém, não tem sentido eu viver uma vida no relacionamento individual. Então, obviamente, tem situações que precisam ser avaliadas, como, por exemplo, quando existem filhos fora da relação, de uma outra relação. Então, nesse caso, precisa avaliar a questão da conta conjunta ou não. Existem outras questões financeiras que vão entrar e que precisam ser avaliadas. E, nesse caso específico, quando existem filhos, muitas vezes é indicado que o casal não tenha uma conta conjunta justamente por conta de outros valores extras que vão entrar. Mas precisa ser acordado entre o casal. Mas pensar no meu dinheiro e no seu dinheiro na relação é uma situação que vai, com certeza, gerar atritos. Só que, claro, se é nosso, nós dois precisamos cuidar dele. E muitas vezes as discussões acontecem quando o dinheiro é nosso, mas um cuida e o outro não cuida, né? Um faz todo o esforço para manter tudo em equilíbrio, os acordos que foram feitos, e o outro gasta demais, o outro não segue o combinado, e acontecem os atritos. Mas quando o dinheiro é nosso, funciona muito mais, Laura. E a situação de ganhar mais, uma mulher ganhar mais, pode acontecer momentaneamente, por uma situação como o homem ser despedido, perder o trabalho por alguma razão, precisar ficar um tempo sem trabalhar e a remuneração diminuir, ou desde o início da relação, quando, por exemplo, já começam a relação com a mulher ganhando mais. Sendo assim, nada que é combinado sai caro. Certo. Então, Rosângela, quando a gente pensa, e aqui a gente está fazendo as colocações sobre quando o casal trabalha junto e quando o casal compreende que precisa andar junto, indiferente quem ganhe mais ou menos, a situação coloca para dentro e façam juntos. E a gente tem uma situação muito complicada que, aos poucos, eu digo complicada não, seria muito simples se as pessoas tivessem uma cabeça um pouco mais aberta, porque sempre foi pensado, o homem é o provedor, o homem é quem leva o sustento para casa e a mulher que vai cuidar da família, a mulher que vai cuidar dos filhos é a mulher que vai fazer. Porém, nesse momento, nós temos essa situação que está invertendo, porque por vezes a mulher está num concurso, passou num concurso, então ela tem algo fixo, o homem está trabalhando, às vezes, hoje eu tô aqui, amanhã eu tô lá, enfim, e isso é indiferente, se for homem ou mulher, mas a gente compreende que por vezes a mulher sofre um pouco mais pelo fato de que já existe isso, já vem de família e às vezes é o pai dela que tem essa mesma atitude e hoje é ela que provém o sustento, por exemplo, da família dela, então ela viu o pai que era talvez bem machista e dizia não, é o homem, e aí hoje ela se vê tendo que sustentar uma família. Como a gente pode compreender isso, Rosângela? Laura, eu acredito que a mudança foi acontecendo com o passar dos anos. Então, imagina que há 80 anos essa não era um assunto a ser conversado e debatido. Provavelmente não estaríamos aqui duas mulheres, né, com o Fernando falando sobre isso. Mas hoje é uma realidade e com o passar dos anos será mais recorrente ainda. Os homens precisam observar isso e as mulheres também. A situação não vai mudar. Porque hoje as mulheres são maioria nas universidades, elas estão estudando, buscando aprendizado, buscando concursos públicos, buscando o empreendedorismo como opção. Sendo assim, vai ser cada vez mais comum e é um assunto que precisa ser avaliado. O problema é quando a questão financeira se torna um elefante branco no meio da sala para o casal. O casal não conversa sobre isso, um não fala para o outro como se sente a respeito, ou lidam com o assunto como um tabu. Porque sim, para muitas pessoas falar de dinheiro é tabu.
é um assunto que deve ser evitado, que deve ser escondido. Existem muitas crenças financeiras que foram fortalecidas com o passar dos anos, e a questão do machismo ainda está presente na nossa sociedade. Nós não podemos falar que acabou. Não acabou. Então, tu imagina, um homem que lá atrás viu o pai prover o alimento, o pai saía, a mãe ficava em casa. Hoje ele cresce, vê que a mulher sai, trabalha, às vezes chega mais tarde que ele, e ele precisa, às vezes, fazer o jantar, cuidar das crianças, porque ele chega antes, ou estender a roupa. Muitas vezes ele acha que está se sujeitando a uma situação, quando na verdade não é esse o entendimento. É observar a situação do casal, o que funciona melhor, como cada um pode contribuir dentro de uma casa, porque são dois, a casa não é apenas de um. O que vai ser melhor para o funcionamento daquela casa, e não pensar que ele está se diminuindo porque ele está fazendo coisas que seriam, porque não são, né, da mulher fazer. Não existe mais esse papel, isso aqui é coisa de mulher, isso aqui é coisa de homem, isso é coisa de uma família, coisas precisam ser resolvidas diariamente, tem que ser feitas por um homem ou por uma mulher, mas o machismo ainda está presente, e muitas vezes esse homem acaba tendo sua autoestima muito impactada quando se vê numa situação como essa. Com certeza. E quando a Rosângela fala sobre falar de dinheiro, Fernando, é necessário, e eu digo não só em família, como dentro da empresa, como alguém que é empreendedor, precisa se falar, precisa se pensar, mas dentro de uma família, quando a gente pensa em dinheiro, o que a gente precisa ter como princípios, talvez, Fernando, quando a gente, né, acaba dizendo vamos formar uma família, o que nós precisamos pensar? É muito importante você falar sobre dinheiro e manter um diálogo aberto sobre esse assunto. A gente precisa do dinheiro para viver. O dinheiro é fundamental para uma família, tá? E nesse contexto, a mulher ganhando mais do que o homem ele não deve criar, digamos assim, ele não deve ter um preconceito com relação a isso, tá? Deve aceitar e deve trabalhar junto e deve falar sobre o assunto juntos, tá? É fundamental em uma família ter uma reserva de emergência. É fundamental para que uma família conheça quais as opções ela vai investir melhor o seu dinheiro, para que ela trabalhe junta, né? A mulher e o marido, independente qual seja o salário de um ou de outro, para que sigam o mesmo caminho, né? E tendo uma reserva de emergência, diante de uma situação complicada, onde um venha perder o emprego, coisa assim, vai facilitar, vai ter um tempo para a pessoa assimilar isso e tomar uma decisão melhor. Então é fundamental. Do meu ponto de vista, não tem como ter um relacionamento onde só uma pessoa controla o dinheiro e a outra apenas trabalha, ou, enfim, né? O casal tem que colaborar para que falem mais sobre dinheiro, para que seja falado juntos. Certo, porque ali é como tu disseste desde o início, quando se forma uma família, dinheiro é de todo mundo e já compreendemos, fechou. Exatamente. Agora, quando a gente fala sobre quais os primeiros princípios do dinheiro dentro da família, é bacana quando tu dizes, não, a gente precisa começar a se organizar, porque indiferente de onde ele vier, quando ele chegar, eu preciso ter uma reserva a princípio. Exatamente. E a partir disso, eu vou trabalhar com o restante dentro da minha família. Ou tanto por cento para um, tanto por cento para... Como é que tu acha, Fernando, que as coisas podem andar facilmente pensando em organização financeira? Como eu falei, tem que ser feito um planejamento, tá? Cada um tem a sua renda, enfim, se uma pessoa trabalha e tem a renda e outra pessoa cuida da casa, também não tem nada demais. Pois é muito importante, e a maior riqueza que a gente tem, volto a dizer, é a nossa família. Então a pessoa que está destinada a ser responsável, se tiver da família, enfim, a mulher ou o homem, tem um papel fundamental, se não mais importante do que quem está trabalhando e trazendo dinheiro para casa. Então tem que ser feito um plano, tem que ser feito um planejamento no qual a pessoa vai estipular, esse mês, tanto por cento da nossa renda, vai ser guardado para aumentar a nossa reserva de emergência. Tanto por mês vai ser guardado para as nossas necessidades, pagar aluguel, combustível, farmácia, enfim, necessidades básicas, né? E nesse contexto, a gente coloca lazer, né? Então o lazer tem que ser igual para os dois, do meu ponto de vista. Independente se um ganha mais ou ganha menos, em uma família bem sucedida, tem que aproveitar em conjunto, tá? Então é estipulado um percentual por mês para que a pessoa usufrua de atividades de lazer, as quais ela gosta. Pessoa, família.
né? E nesse contexto, né, é importante que a família entenda quais são as opções que existem disponíveis para investir melhor esse dinheiro, né? Buscar opções diferentes, né? Conversar com as pessoas do banco, entender melhor sobre o dinheiro e buscar opções para que esse dinheiro possa valorizar. Essa reserva, ela pode ser investida? Por exemplo, eu tenho uma reserva financeira, ao invés de colocar na poupança, quando eu juntar um valor, eu posso fazer um investimento? Isso é uma forma boa de manter uma reserva? A reserva de emergência, basicamente, ela funciona como o próprio nome já diz, uma emergência, né? Ela é usada para situações nas quais ocorrem algum acidente, ou enfim, como eu falei, a perda do emprego, as quais você precisa do dinheiro disponível. Então ele tem que estar disponível, ele não pode estar... Nesse caso, a gente não presta não dá tanta importância para quanto esse dinheiro está rendendo, mas sim, ele tem que estar disponível, tá? Justamente para que ele possa ser usado. Então. Exatamente. Nesse ponto, a poupança é uma boa opção, pois o dinheiro está lá quando você precisa. Tá? Entrando nesse assunto que você comentou, a gente começa a falar sobre reserva de oportunidade, né? Pois o mercado financeiro, enfim, todo o mercado de investimentos, vão surgir oportunidades. É um movimento no qual ele tem altos e baixos. E, junto com a tua reserva de emergência, é importante que você tenha também uma reserva de oportunidade para que você possa aproveitar esses momentos. Para que possa ter o dinheiro na mão para investir em determinada coisa que você considera, com base no teu entendimento, que ela está barata. E você tendo essa reserva de oportunidade, você pode aproveitar esse momento. Então, pensando como família, isso é muito importante, que vão aparecer oportunidades e a pessoa vai ter o dinheiro disponível ali, tanto para emergência, né, que são casos de acidentes e coisas assim, tanto para oportunidade. Né? Mas o fundamental é que tenha uma organização, que no começo do mês a família, já saiba qual o percentual do dinheiro vai estar disponível em caso de emergência, quanto está guardado numa opção de longo prazo, né, quanto vai ser usado para as despesas, enfim, quanto vai ser usado para o lazer. Né? Dessa forma, administrando antes do mês começar, já tendo a destinação do dinheiro, você faz um melhor proveito dele. Sem contar que a família se organiza e gasta o que pode. Gasta o que pode, exatamente. Exato. Então, ali já a gente está falando de um fluxo bem gostoso entre a família, que está tudo organizado, a pessoa já começou a pensar em reserva, se daqui um pouco, por enquanto, não dá para fazer uma reserva de oportunidade, mas é aquela básica que é bacana ter, porque precisou, o filho adoeceu, às vezes, né, precisou ir para cá, para lá, então tu tem essa reserva, tá tudo ok. Só que o Fernando tocou num ponto assim que eu acho que é bacana e é importante nós falarmos aqui. Lazer para a família inteira. Porque quando a gente fala em lazer e quando um pode investir muito mais no seu lazer e os outros não, tem uma situação que não acaba sendo muito boa, Rosângela. Pesa a balança. Por exemplo, Laura, tem algumas coisas de lazer que elas têm um custo maior. Por exemplo, quem gosta de praticar tiro, trilha, quem tem gosta de alguma coisa específica que tem um custo maior, que envolve viagem. Existem hoje diversas formas de lazer. E quando uma pessoa acaba investindo muito mais nisso e não abre mão, o problema, Laura, é quando a pessoa não abre mão. Eu quero todo final de semana, eu quero sempre. Isso começa a pesar na relação familiar e também na questão financeira. Então, os acordos são essenciais nesse momento. Se eu quero ter uma vida 2 e eu quero ter uma vida 2 com conforto a longo prazo, ambos vão precisar abrir mão. Ah, mas você já me conheceu fazendo isso. Tem muitas clientes minhas que acabam ouvindo do marido, você já me conheceu fazendo isso. Mas a partir do momento que você faz um acordo, Laura, você casa com a pessoa, quando você está lá diante do juiz, ou diante do padre, ou diante do pastor, é como se tu falasse, o que aconteceu lá atrás é um outro momento, é daqui para frente. Então, eu preciso estar disposto e disposta a abrir mão da minha vida de solteiro e solteira para construir um relacionamento. Isso não significa que eu vou abrir mão de 100% das coisas, mas que a partir de agora eu não posso mais pensar só em mim. Porque quando eu sou solteira, e se eu gasto R$500 por mês em roupa, mais 500 em cabeleireiro, mais 500 em futilidades, tá tudo bem. Muitas vezes eu não tenho um custo fixo, moro na casa dos meus pais, tá tudo bem. A partir do momento que eu caso, não é mais assim. Então, isso precisa ser levado em consideração e avaliar que
peraí, eu estou tendo meu momento de lazer, às vezes individual, que não é proibido, obviamente o casal precisa acordar, mas às vezes com a família não tem dinheiro para fazer. Então o casal precisa pensar nisso, pensar também nas necessidades de cada um. As mulheres acabam, por vezes, gastando mais do que os homens em algumas coisas, como por exemplo salão de beleza. Isso precisa entrar no orçamento familiar. E quando eu atendo casais, Laura, eu sempre sugiro que dentro da planilha eles coloquem um valor que não vai impactar negativamente o financeiro, mas que é um valor que cada um vai gastar da forma que achar melhor, que aí pode entrar o lazer individual. Eu quero comprar uma coisa que tem um custo elevado para mim, que o meu parceiro talvez não gostaria de colocar na planilha da família, e que para mim tem valor aquilo, como por exemplo uma joia ou maquiagens com preço mais elevado, coisas que mulher às vezes gosta e às vezes o homem também tem esse apreço por algumas coisas. Então é um valor que não é significativo, mas que um não vai precisar ficar justificando para o outro, porque muitas vezes os atritos vêm disso e as mentiras também. Eu quero comprar uma base para o rosto que tem um valor elevado. Já vi esse tipo de situação acontecer. Compro e minto. Esse tipo de situação não é bom no relacionamento. Então, se tem esse valorzinho, cada um gasta como achar melhor e não precisa ficar prestando satisfação para o outro. Mas a questão do lazer ela é muito importante, Laura. E quando a situação financeira está complicada, qual é a primeira coisa que geralmente o casal corta? O lazer. E o lazer, ele torna a relação mais divertida. Então, tu imagina o seguinte, a situação tá difícil, às vezes existe o endividamento, a situação, né, na casa tá pesada e parece que tudo vira pagar boleto, pagar as contas, obrigação. E o casal começa a ter faísca, né? As brigas se tornam recorrentes. Então, mesmo que o valor seja diminuído, o ideal é não cortar 100%. É talvez ajustar o supermercado, ajustar uma outra coisa que seja possível para que esse momento de lazer seja preservado. Talvez não será mais possível ter um momento de lazer XX, mas o X pode permanecer. Isso é importante e só vai acontecer se o casal conversar sobre dinheiro. Vamos pensar as pessoas que estão nos assistindo em casa, né, Fernando? E você fala com pessoas também diariamente. Exatamente. Quantas pessoas que falam com naturalidade com o seu parceiro sobre dinheiro? Será que é a maioria ou será que é a minoria? Porque agora nós estamos tendo uma conversa aqui muito aberta sobre esse assunto. Mas muitas vezes em casa, e para mim, talvez para o Fernando chegue uma situação diferente. No meu caso, atendendo casais, é a minoria que conversa sobre dinheiro. Eles evitam, é como se fosse um assunto proibido. Ou, o meu marido não entende de dinheiro. Eu pego tudo e eu assumo toda a responsabilidade, ou o contrário também é verdadeiro. Só que isso tira da outra pessoa a oportunidade de aprender sobre, né, Fernando? Exatamente. Quando a gente vê que o casal, por exemplo, eu só lido com todo o dinheiro e aí se falta, a outra pessoa não pode falar nada, ou enfim, mas fica aquela coisa no ar. E eu lembrei, enquanto tu falavas de uma charge que eu vi uma mulher falando, tenho medo que no dia que eu morrer, meu marido venda meu guarda-roupa do valor das minhas roupas, no valor que eu disse que eu paguei. Né? Então é uma situação bem complicada, porque a gente tem mulheres que estão à frente como a gente falou, recebo mais, quem sabe, até por ter uma habilidade maior com o dinheiro e diz, não, eu posso fazer isso e aquilo, mas eu preciso compreender que a família inteira precisa andar no mesmo ritmo que eu estou andando. Então é muito chato. Ou da mesma forma, um homem, ele diz, não, eu sou provedor, então eu que vou lidar com o dinheiro, eu que vou destinar, mas a gente precisa compreender que uma família precisa andar junto, e não simplesmente alguém da família tá super bem e o restante da família, poxa, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, enfim, é uma situação. Agora nós vamos para um breve intervalo comercial, o papo tá ótimo e nós retornamos a seguir. As tendências, conforto e qualidade da coleção outono e inverno você encontra nas lojas Beneduzzi. Além da linha esportiva de viagens e lindos acessórios. Beneduzzi, vestindo felicidade. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena.
Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Você é tradicionalista? Você gosta de cultivar as raízes gaúchas? Então esse Benite é pra você! É nessa quinta-feira, vindo diretamente do Pequeno Grande Pago André da Rocha, ele é César Vieira e estará nos contando a verdadeira lida campeira aqui nesse sofá. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Pessoal, na próxima quarta-feira, dia 16 de junho, no programa Mulheres, estaremos recebendo nossa convidada especial, Rita Minosso Facine, com o tema Respeitar os animais é uma obrigação, amá-los é um privilégio. Não percam. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, desta quarta-feira do sofá, falando sobre mulheres que ganham mais que os homens, entendendo um pouquinho de toda a situação financeira familiar e também, por vezes, quando acontece a questão que está cada vez mais natural da mulher também prover o sustento, a maior parte do sustento da família. Normal. Mas aqui a gente está precisando ter todo esse entendimento e dizer o porquê que é tão importante. Quando o dinheiro chegar para a família, ficar na família, organizar, que todos possam andar com as mesmas pernas, porque é complicado quando eu ganho mais e eu decido que eu vou repassar um valor X e a minha família que se vire, que cada um faça por si. Só que é uma situação muito triste essa. Então, quando a gente decide ser família, nós precisamos pensar na parte financeira também. E também existe a possibilidade de, quando formamos família, nem sempre a gente vem com uma base dizendo, olha, o manual, a Rosângela aqui bem colocou no início do programa. Quando se mora sozinho, se mora com pai e mãe, tu não tem aluguel ou financiamento da casa, tu não tem luz para pagar, condomínio, água, enfim... Existem várias questões que tu ainda não tinha te deparado. E quando tu entra nisso, muitos casais podem se perder, né, Fernando? Exatamente. É bom ter tudo anotadinho, é bom ter tudo certinho, com certeza. E quanto à organização, por exemplo, hoje tu presta um trabalho que é uma consultoria financeira e que muito bem pode atender casais. Como tu vês isso, como é essa importância para que esse casal talvez dê o primeiro passo na organização financeira? Esse, na verdade, é um curso de educação financeira, né, que eu presto para pessoas, e homens, mulheres e casais também. Né, porque, como a Rosângela comentou anteriormente,
Importante, e a gente vem falando isso até agora também, importante o casal que fala sobre dinheiro, que fala sobre investimentos. Nos casos que eu observei, a família é mais organizada financeiramente quando o casal participa das decisões, tá? Com base nas pessoas que vêm fazer o meu curso. Então, esse curso, eu busquei desenvolver esse curso com base em um problema que eu enfrentei. Diante de uma situação na qual eu recebi um dinheiro de uma venda de um imóvel que eu fiz, né? E não encontrei muita informação sobre como que eu vou investir esse dinheiro, né? Aonde que eu vou aplicar. Eu tenho um perfil muito conservador, um tanto conservador, eu diria, né? E para esse tipo de perfil, como o meu, perfil investidor, eu não posso buscar investir todo o meu capital em renda variável, em ações, por exemplo, porque, como eu falei anteriormente, os investimentos, principalmente em renda variável, seguem movimentos que não são contínuos. Eu posso passar por momentos de dificuldade, o mercado pode passar por momentos ruins, e eu, por estar investindo de forma errada, em desacordo com o meu perfil, tomar decisões que são erradas. E eu posso vir a perder todo o meu capital. Então, o que tu tá querendo dizer é do tipo, pessoas que estão iniciando uma vida e por vezes elas não têm muita orientação em relação a isso. Exatamente. Acabam fazendo investimentos que não são legais, sobrou um dinheirinho aí que poderia estar sendo utilizado de uma forma, vai ser feito outra coisa, que às vezes, por vezes, quando tu tem uma orientação, pode te dar um norte em relação a isso. Exatamente. E daí, nesse curso, nesse trabalho que eu faço, eu busco orientar as pessoas. Né? Não vou formar investidores profissionais, mas vou pegar essas pessoas que estão saindo da poupança, indo para os investimentos de forma muitas vezes desorientada e colocar para ela o que é renda fixa, o que é renda variável, o que é uma taxa Selic, como a inflação influencia nos teus investimentos, como o dólar. Enfim, todas essas variáveis específicas eu ensino para as pessoas para que elas possam aplicar na sua vida, para que elas possam tomar decisões melhores, para que elas possam cuidar do dinheiro da família de forma segura. Uhum. E por vezes quando ainda não se tem o dinheiro, né, Fernando? Por vezes quando Porque não se tem o quando tu inicia uma vida, nem todo mundo vem com uma poupança, nem todo mundo vem com uma reserva já de antes. Então, quando se pensa em formar uma família, é bacana. Para quem não tem orientação, talvez buscar essa orientação para que possa seguir numa forma muito mais tranquila. Rosângela, como tu bem falaste no início do programa, muitas famílias terminam, casais se separam, principalmente, e hoje, como tu disseste, principalmente por causa por causa da parte financeira. E como a gente pode ter essa compreensão de que às vezes a parte financeira desalinhada pode desestruturar algo que estava muito gostoso, por exemplo. O financeiro, ele pesa muito e não é por acaso que é um dos maiores motivos do divórcio, né? Porque realmente ele é importante. Quando o dinheiro falta, é muito complicado seguir em harmonia dentro de casa. E só para complementar o que o Fernando estava falando, uma coisa muito importante, até para desmistificar a ideia do investidor, né? As pessoas muitas vezes acham que para investir tu precisa ter muito dinheiro. E isso é um mito, né? É um mito muito sério, porque não é a quantidade de dinheiro que entra, mas como você lida com o dinheiro que vai possibilitar ou não esses investimentos. Então é um assunto para todos, né? E eu acredito que é muito importante pensar, Laura, que o dinheiro traz poder de escolha. Não é poder de ser, né? O dinheiro nos proporciona coisas e ele é muito bom. Nós precisamos olhar para o dinheiro como uma coisa boa no relacionamento, que vai proporcionar à família conforto, segurança, experiências. E se o casal consegue alinhar isso, é maravilhoso. Só que existe a questão muito presente da traição financeira. Porque muitas pessoas olham para o dinheiro e não pensam que quando você mente sobre quanto você ganha, quando você ganha um dinheiro extra e não contabiliza no valor mensal, quando você compra coisas e tira etiqueta, quando você toma decisões financeiras e não consulta o teu parceiro, isso tudo é traição. Você está traindo um acordo firmado, uma lealdade na relação. É algo muito sério e que, por vezes, não tem como reconstruir essa confiança. Não acontece em todos os casos, mas muitas vezes é difícil, dependendo do perfil da pessoa, dependendo das suas crenças, da maneira como foi criada e orientada, essa pessoa vai ter muita dificuldade para voltar a confiar. Porque quando a gente pensa em traição, a gente só imagina a questão sexual, a questão com outro relacionamento, né? A infidelidade. Mas traição financeira é algo, Laura, que acontece e eu vejo muitas vezes as pessoas falando de forma banal.
e que eu já acompanhei diversos casos que acabaram resultando em divórcio, assim como endividamento de uma parte sem o outro saber, e aí o outro fica sabendo e se sente traído, não conversar sobre dinheiro, mentir. Não faz muito que uma seguidora me escreveu, eu estava falando sobre finanças no Instagram, e ela escreveu para mim que ela se divorciou, porque depois de mais de uma década de relacionamento, ela descobriu que o marido mentia quanto ele ganhava. E aí vem a questão, por que a pessoa mente? Quando ela descobriu, ela disse que por acaso ela encontrou um contra-cheque e a casa dela caiu, desmoronou. E aí ela me escreveu, Rô, eu me separei porque eu imaginei, se ele me mentiu isso, o que mais ele me mentiu? Eu não tenho mais como confiar nessa pessoa. Então é uma situação muito delicada, porque assim como o dinheiro traz esse poder de escolha para o casal, ele também pode gerar muitos problemas. E se a vida é a dois, Laura, nós precisamos decidir a dois. Então, por exemplo, eu tenho na minha casa como funciona. Nós temos algumas decisões são centralizadas, né? Elas passam todas, por exemplo, nós vamos ao supermercado. Nós temos apenas um cartão que é utilizado no supermercado e no final do mês eu geralmente faço a planilha financeira. Então, quanto nós gastamos aqui eu separo tudo por categorias para a gente avaliar o que não está funcionando, o que tem que ser mudado e tudo mais. Desse jeito funcionou melhor, porque uma vez era assim, quem precisava ir ao mercado ia, comprava, pagava e não estava funcionando. Então, nós encontramos esse jeito de fazer e ficou muito melhor, porque assim a gente sabe como o dinheiro está sendo destinado. Mas em alguns momentos a gente já entrou em atrito por algumas escolhas, no sentido de, precisamos comprar uma geladeira. Poxa, não é um valor tão alto, mas também não é um valor tão baixo. Não tem como uma pessoa tomar uma decisão sozinha sobre isso. Então, para evitar o atrito, é muito importante que o casal combine. Então, hoje, na minha casa, não se compra um eletrodoméstico sem um conversar com o outro. Né? Um valor maior, por exemplo, até um valor X está tudo bem. Mas a partir daquele valor nós vamos sentar, nós vamos conversar, nós vamos ver o custo-benefício. Quando isso não acontece, Laura, não tem como a relação funcionar. O jeito que nós fazemos uma coisa é o jeito que nós fazemos todas as coisas no relacionamento e na vida. Então, se eu não consigo sentar com a pessoa que eu escolhi para dividir a vida e conversar sobre dinheiro, o nosso problema vai muito além do dinheiro. O dinheiro só é a primeira camada, mas existe uma segunda, uma terceira camada de problemas acontecendo aqui que precisam ser avaliados. Existem também as pessoas que entram no relacionamento com o pé atrás. Sabe aquela pessoa que casa já pensando no divórcio? Que já casa pensando, mas e se alguma coisa acontecer, eu tenho que ter uma reserva escondida? Isso também acontece. A pessoa que faz uma reserva financeira escondida é traição financeira. Eu posso, se é uma coisa importante para mim, porque às vezes a pessoa tem valor alto de segurança. Para ela é importante ela ter a sua reserva de emergência. Ela se sente mais segura assim, mas fala pro teu parceiro, combina com ele. Então, eu vou ter a minha reserva, ele sabe para onde esse dinheiro está sendo destinado, tá tudo bem. Agora, para que fazer escondido ou escondida se eu escolhi dividir a vida com uma outra pessoa? Com certeza. E, Rosângela, quando tu falas isso, tem coisas que gritam, porque a gente já viu casos, por exemplo, conheço um caso de uma família onde um ficou responsável pelas finanças e esse responsável pelas finanças, ele não pagou por exemplo, as prestações da casa. E quando chegou, eu não sei depois de quanto tempo que pode acontecer, mas chegou um mandado de despejo. Nossa. Então, tu imagina, tu tá em casa, uma esposa, chegar e olhar aquilo sabendo que a princípio estava tudo ok. Então, talvez faltou uma conversa e um alinhamento da família em relação ao que pode ser gasto, o que não pode, o que é prioridade, o que não é. E prioridades precisam ser pontuadas, né, Fernando? Exatamente. Meu Deus, imagina o baque nessa família, né? É por isso que é importante, como a Rosângela falou, tudo ser claro. Né? Muitas pessoas costumam criticar, porque está tudo errado no sistema, no mundo. Né? É importante a gente consertar a situação na nossa casa primeiro. Jordan Peterson, inclusive, fala isso no livro 12 Regras para a Vida. Arrume a sua casa antes de criticar o mundo. Tem que ser claro, tem que estar em ordem para a gente seguir o mesmo rumo. A gente tem que ter maturidade, né? É fundamental. E bastante conversa. Inclusive, eu aprendi bastante com você, Rosângela, sobre isso. Né? Você tem um problemão, você tentou conversar com uma pessoa para resolver? Né? É importantíssimo você conversar. Colocar as coisas para que elas sejam claras. E eu, inclusive, já enfrentei problemas com isso. Estou falando porque já consegui superar muitos problemas dessa forma. Sim. Conversando, sendo claro.
né? É Tomando que as às decisões. vezes os problemas eles parecem ser do tamanho de algo que a gente não consegue medir porque é um problemão. Mas quando tu começa a pôr ele para fora, às vezes tu vai colocando e tu vai desmembrando e tu vai vendo que ele não é todo aquele. A questão é, por vezes, quem sabe se esse cara tivesse chegado para a esposa e ter dito: está acontecendo isso, não estou dando conta de pagar. O que nós podemos fazer antes que chegasse uma ordem de despejo? Exatamente. E como você falou, prioridades. Sim. Né? No começo do mês, se a gente tiver organizadas as nossas finanças da família, a gente sabe que vai ter um percentual que vai ser guardado para as prioridades, para as necessidades básicas. Né? Nesse dinheiro a gente não mexe. Né? E a gente sabe que tem um teto, digamos, 50% do nosso salário juntos será destinado às necessidades básicas. Nesse dinheiro a gente não mexe. Se a gente conseguir economizar, melhor, né? Mas se a gente tiver que gastar mais, a gente tem uma reserva de emergência para compensar. Mas é fundamental focar nas prioridades. Tá? E como a Rosângela falou também, não é necessário você ter um monte de dinheiro para investir. Se você começar com um pouquinho, começar fazendo uma boa carteira de investimentos, você vai errar com um pouquinho. Porque no começo a tendência é que as pessoas errem. Né? Você vai se tornar mais forte, você vai se tornar cada vez melhor para quando você tiver bastante dinheiro, você conseguir investir melhor esse dinheiro. E por vezes, talvez as pessoas elas pensem que a questão de investir ou guardar dinheiro, poxa, eu vou guardar R$100 esse mês só, o que vai me fazer de diferente? Ou mesmo, dizer... O planejamento, até eu ter dinheiro, isso vai demorar. Só que se tu não começa, nada, os frutos não vêm. Então, essa organização vale muito a pena. Com certeza, começar com um pouquinho. Né? Até porque, assim, a gente leva cerca de 1 ano para mudar um hábito. Né? Então, quem nunca investiu, né, quem nunca conseguiu guardar dinheiro, né, tem que começar com um pouquinho. Porque se a pessoa quiser guardar um monte no começo, vai se desmotivar no segundo, no terceiro mês, se acontece algum imprevisto, já vai perder o foco. Né, já não vai conseguir seguir a meta que ela tinha traçado. Então você tem que ter um foco e estipular uma meta e guardar um pouquinho por mês, para que você possa modificar esse hábito. Né? Se você quer se tornar um investidor, tem que começar com a mudança de um hábito. Né? E para que você possa seguir ele, tem que começar devagarinho, errando com pouco, para que você possa se tornar cada vez melhor. Com certeza, maravilha. Pessoal, agora nós vamos chamar o Thiago Zilli, que está no Estúdio 1, está preparando o nosso Expresso meio-dia. E quais as manchetes de hoje, Thiago? Bom dia para a Rosângela e também bom dia para o Fernando. Os destaques do Expresso meio-dia na nossa edição dessa quarta-feira começam pela região. Suinocultores de Protásio Alves recebem premiação nacional. E também pela Serra iniciam as obras de reforma na RS 813, entre Garibaldi e Farroupilha. No Rio Grande do Sul, o destaque é que a economia gaúcha bateu um novo recorde, segundo os dados do Banco Central. No Brasil, a novidade é que a Anvisa autorizou a importação da vacina russa Sputnik V para 7 estados da federação. E as informações do mundo, em Genebra, nesse momento, lá na Suíça, um encontro ocorre entre o presidente norte-americano Joe Biden e o presidente russo Vladimir Putin. Na agenda, a discussão das políticas bilaterais das duas maiores potências do mundo, que vão conversar sobre energia nuclear e segurança cibernética. Tudo isso e muito mais eu trago para vocês no Expresso Meio-Dia. Um bom programa para vocês, Laura. Obrigada, Thiago. E agora vamos voltar aqui com o nosso papo. E Rosângela, falando sobre uma situação como essa, que ninguém espera e cai como paraquedas, essa traição financeira, como se assim pode se dizer. E como tu fizeste a colocação também de outra pessoa que disse, descobri no contra-cheque do meu marido que ele ganha muito mais do que ele realmente falava. É uma situação, Laura, que vai estremecer completamente a relação e vai ter um peso do mesmo tamanho ou superior a uma infidelidade amorosa, tá? As pessoas pensam, uma coisa, assim, outro exemplo aqui que é menor, mas que toma uma proporção muito grande. A mulher chega em casa com uma roupa nova da loja, tira a etiqueta.
Quando ela vai usar, o marido fala, tá, mas tu comprou uma roupa nova? Não, já tava no meu guarda-roupa. A pessoa não é boba, Laura. A pessoa sabe que tem mentira ali. Então, tu liga teu alerta, sabe? E aí tu liga uma vez. Mês que vem acontece. Semana que vem acontece. Isso vai se somando, sabe? E isso vai tomando uma proporção que em 1, 2 anos, a pessoa não consegue mais confiar. E ela até às vezes engole, sabe? Aceita para não criar atrito, para não brigar, para não discutir. Só que a pessoa vai se afastando do relacionamento, ela vai ficando desgostosa com a situação. Nem todo mundo vai brigar. E isso é mais comum as mulheres fazerem. Eu não peguei até hoje nenhum caso em que os homens tiram a etiqueta da roupa, né? O homem não tem esse vínculo tão grande. Tá errado a mulher comprar? Claro que não. Eu mesma adoro. Mas o nosso parceiro não precisa ser uma mentira. Eu chego em casa, geralmente eu levo roupa para provar em casa, todas as roupas têm sua etiqueta. E ele pergunta, tu comprou alguma coisa? Comprei isso, isso, isso. E ele faz da mesma forma. Chega em casa e fala, comprei isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tá tudo certo, tá tudo bem, sabe? Não tem, nós dois temos, não somos, nenhum dos dois tem esse apreço enorme por comprar. É tudo muito saudável nesse sentido. Então, não é sobre não comprar, tá, gente? É sobre não esconder, sobre não mentir. Porque às vezes parece uma coisa tão bobinha, né? Ah, comprei, tirei a etiqueta. Ou custou 100, eu falo que custou 50. Você está mentindo para a pessoa que você escolheu dividir a vida. Cabe na sua vida esse tipo de mentira, porque no momento que a confiança ela é destruída, seja por uma bomba que cai, uma situação muito grande, ou por uma desconfiança que vai se perdendo ao longo do caminho, Laura, o processo de reconstrução do relacionamento não é fácil e por vezes não é mais possível. Por vezes a pessoa não consegue voltar a confiar e aí ela não confia mais em nada do que o outro fala e impacta no primeiro pilar de um relacionamento bem-sucedido, que é a admiração. Quando alguém mente, a admiração é impactada. Então, precisa começar reconstruindo essa admiração. E, às vezes, não é mais possível. Então, para quem está em casa, fica o alerta. Não minta para o seu parceiro ou para sua parceira. Porque isso pode acabar com o relacionamento. Tá certo. Então agora nós vamos para mais um breve intervalo comercial e a seguir a gente retorna com todo esse papo financeiro e relacionamentos e mulheres que estão tomando o posto de ser a provedora da família, enfim. Então fica conosco, o programa Algo a Mais volta a seguir. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. As tendências, conforto e qualidade da coleção outono e inverno você encontra nas lojas Beneduzzi. Além da linha esportiva de viagens e lindos acessórios. Beneduzzi, vestindo felicidade. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios.
Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras operadoras. Na tela seguinte, selecione a Dilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. E no próximo Entrevistas nós vamos falar sobre técnica e sensibilidade na arte da fotografia. Para isso, nós vamos receber o fotógrafo Daniel Panição, que teve fotos suas publicadas em uma revista de circulação internacional. É no dia 21 de junho, às 21 horas. Nós esperamos vocês. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, falando sobre mulheres que ganham mais que os homens. E agora sim, vou pôr fogo no parquinho, vou questionar o Fernando em relação... Fernando, a gente compreendeu toda a tua colocação desde o início de que dinheiro, se é de um, se é de outro, importante que seja para a família. Porém, a gente compreende também a situação das pessoas acomodadas, em que um provém sustento, o outro... Então, nesse caso, quando a mulher provém o sustento e, por vezes, qual é o posicionamento desses homens e o que talvez poderia ser evitado para que a família ande de uma forma mais tranquila? Porque a gente tem homens com uma maturidade que, quando percebe que a mulher que provém, o cara, ele acaba tendo aquela maturidade de jovem, do tipo, eu tô de boa. No meu ponto de vista, existem 3 situações nesse sentido aí. É muito importante, acima de tudo, e primeiramente eu falar que tem que ter maturidade do casal para conversar e seguir o mesmo rumo. Mas existem 3 situações, no meu ponto de vista, que acabam fazendo com que aconteçam coisas ruins, certo? A primeira situação, em uma família na qual a mulher ganha mais do que o homem, né, o homem, não admitindo isso, assume uma postura machista e tenta punir a mulher. Isso é muito ruim. Tá? No meu ponto de vista, isso não deve acontecer. Né? Segunda situação, a mulher ganha mais do que o homem, porém, ganhando mais, ela se sente no direito de punir esse homem, de humilhar ele, de tirar muitas vezes a postura de líder da casa, de provedor da casa, digamos, de papel de homem. Né? É outro problema. Tá? E o terceiro problema, no meu ponto de vista, o mais grave de todos, é justamente esse que você falou. Muitas vezes a mulher ganha mais do que o homem, mas está nessa situação devido a ela ter que buscar conhecimento, ter que buscar trabalhar, ter que buscar ir atrás para sustentar a sua família, pois o homem não exerce poder de homem na família. Ele não tem atitude de homem, não tem atitude masculina. São homens que muitas vezes têm 30 anos e estão jogando videogame durante a maior parte do dia. Do meu ponto de vista, isso é muito ruim, isso é terrível. E isso justifica justamente essa postura das mulheres de quererem ganhar mais, de querer procurar se qualificar para poder ganhar mais. Com certeza. Rosângela, o que o Fernando colocou, Perfeito. Fantástica a colocação, né? Perfeito. E vamos olhar 2 situações, tá? Vamos separar as mulheres que ganham mais, hein? Mulheres que ganham mais, por quê? Desde o início, elas buscaram por isso, tem uma qualificação maior, passaram num concurso, ou tem uma empresa que fatura mais e o homem trabalha numa empresa, né? Ele presta serviço. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente, por circunstâncias da vida, ou mesmo esse homem ficou desempregado, foi demitido, é uma situação. Uma outra situação é a mulher que ganha mais porque ela tem que ganhar mais. Porque se ela não for buscar, o marido não vai. Aquele marido acomodado, Laura. Aquele homem que às vezes perdeu o trabalho e não foi buscar um outro trabalho. E aí o que acontece? A mulher sai para trabalhar, o homem fica em casa e quando ela chega, ela encontra ele no sofá do mesmo jeito de quando ela saiu. Então é uma situação diferente. Se a mulher ganha mais e o casal continua equilibrando os papéis na relação, o que são esses papéis?
Homem e mulher são do mesmo tamanho no relacionamento. Eles precisam ser. Quando a mulher se torna maior que o homem, e aí vem a questão que o Fernando falou, quando ela humilha, quando ela controla, quando ela fala que ela é melhor porque ela está trazendo dinheiro para dentro de casa, ela não é mais a mulher, ela é a mãe. É a mãe que reclama, é a mãe que cobra, é a mãe que faz esse movimento de ficar chamando o outro para ação. Então, se mesmo a mulher ganhando mais, os dois continuam do mesmo tamanho, não vai existir um problema, porque o dinheiro é nosso. Agora, muitas vezes a mulher acaba perdendo admiração pelo parceiro, não conversa com ele sobre isso e começa a punição, começa a diminuir, começa a jogar na cara, começa a falar, não, mas você tem isso aí porque eu te dei. Você tem isso aí porque você comprou com o meu dinheiro. Nesse ponto, não tem como esse casamento funcionar. E se o homem faz o processo de ele começar a punir, como, por exemplo, a mulher chega em casa exausta, porque ela está trabalhando, porque ela tem, por exemplo, um empreendimento. E ela chega mais tarde que ele, e ele não fez o jantar de birra, porque ela é mulher e ela tem que fazer... Isso não tem como funcionar na prática, Laura. Então, o que custa para a pessoa que está em casa fazer as coisas? Não custa. Eu sou uma pessoa que eu trabalho mais horas que o meu marido. Mas é por conta da dinâmica do nosso trabalho. Ele sai mais cedo para trabalhar e ele volta antes. Então, 6, 6h30 ele está em casa. Tem dias que eu saio do escritório 9 horas, 10h30. Quando eu saio, a louça está lavada, o jantar está feito, não tem mais roupa na máquina. E não é que ele está se sujeitando a essa situação, é porque dentro do nosso relacionamento nós sabemos que existe uma dinâmica. Então ele poderia chegar em casa às 6h30, sentar no sofá, cruzar as perninhas, ligar a TV e ficar passando o canal e esperando que a esposa saísse do escritório e fizesse o jantar. Uma que eu daria com o controle na cabeça dele, né? Não, ele não tem esse perfil. Mas, enfim, são os acordos, sabe, Laura? Peraí, vamos nos ajudar. E a mulher também não assumir uma postura de arrogância. Mesmo que a mulher ganhe mais, Laura, o homem é o líder da casa. E isso não diminui a mulher. Sabe por quê? Cada um tem a sua força. A mulher, ela transforma uma casa em um lar. A mulher traz amor, a mulher ensina sobre o amor. A mulher é um pilar muito forte dentro de uma casa, Laura. Quando falta uma mulher dentro de uma casa, a casa desmorona. O homem, ele é a liderança, o homem é questão de limite, é questão do foco, né? O homem tem uma energia mais objetiva e mais clara. Quando os dois unem polaridades, o casamento é incrível. Então, mesmo que esse homem ganhe menos, a partir do momento que a mulher respeita o homem e conversa com ele sobre decisões e estimula ele mesmo, até mesmo a buscar algo diferente, a fazer diferente, é lindo. E o homem também se coloca numa posição de não punir essa mulher, de conversar e de valorizar que essa mulher ganha mais. Porque ela está ali por mérito, tudo que ela tem conquistado é por mérito. E eu falo muito sobre isso e já falei em diversas palestras, em diversos momentos. O meu negócio, ele está muito bem, né? O meu negócio cresceu muito. Eu tenho hoje tudo que um dia eu desejei. E eu não fiz isso sozinha. Eu tenho isso tudo porque eu tenho um marido muito bom do meu lado que sempre me apoiou, Laura. Porque se ele tivesse dito, não, tu não vai viajar, tu não vai fazer, esse curso não precisa. Se ele não tivesse me incentivado, talvez eu não estaria aqui conversando com vocês. E até a questão de dizer, te privar até de investimentos. Exato. Então, em vários momentos, ele precisou me ajudar, porque eu não tinha como fazer alguma coisa sozinha, e ele falou, não, Rô, vai e faz, é importante. Então, o que eu tenho hoje é mérito dele. O que ele tem também é mérito meu. Nós nos ajudamos e isso faz toda a diferença, porque o caminho é mais curto quando você vai com o outro, é mais rápido, né? Então, a partir do momento que o casal tem esse entendimento de nós somos do mesmo tamanho, mas eu permito que o meu marido seja o líder, o marido permite, né? Permite que a esposa também cuide do lar, traga o amor, traga a união, é lindo. Só que precisa existir esse entendimento. O casal não é inimigo. O casal precisa compartilhar e não competir. O problema é quando o casal começa a competir. Então, meu marido eu não me importo com essas coisas de polaridade, que o meu marido, não me importo com isso, se sou eu que estou trazendo dinheiro para dentro de casa, sou eu que decido, sou eu que faço, dos dois lados, vai ferrar com tudo. Então, se um respeita o lugar do outro, o casal conversa e usa as suas habilidades da melhor forma, Laura. Eu gosto que o meu marido seja o líder na minha casa. Isso me diminui como mulher?
Jamais. Eu me sinto segura, né? Eu sei que eu tenho um porto seguro, que se eu tiver um problema eu tenho alguém para me ajudar. Por que eu vou me colocar maior, sabe? Não tem razão para isso. Nós somos do mesmo tamanho, mas eu acabo utilizando a força dele da forma certa. E eu já tentei o contrário e não funcionou lá no início. Quando eu tentava bater de frente com ele, do tipo assim, não, eu sou super empoderada, então eu decido, eu faço. Não funcionou, né? Por experiência prática, e vejo que as minhas clientes, as minhas alunas que passaram por isso, viveram a mesma experiência. Laura, equilíbrio é a chave, conversa é a chave, falar sobre tudo que é difícil de uma forma muito aberta, assim o casal encontra uma solução, sempre respeitando a hierarquia, lembrando que os dois são do mesmo tamanho no relacionamento, assim como o casal sempre é maior que as crianças, né? Então, quando tem esse entendimento, a relação funciona. Tá certo. Mesmo ganhando mais, mesmo ganhando menos. Sim. E, Fernando, quando a gente pensa que tu vê que a mulher está de uma forma ascendente, ela está crescendo. E por vezes o homem, ele tem algo que está estabilizado, que ele já tem algo que está estabilizado. A força que ele talvez tenha que fazer para dar para essa mulher e dizer, por vezes, a gente vai precisar se mudar, porque ela está numa carreira que está ascendente. Ele estar junto com ela nessa mudança e aceitando tudo isso, organizando a questão financeira, mas dando essa oportunidade, é uma visão que se a família está organizada financeiramente, mas a mulher está em ascensão, por exemplo, ela ganhou um cargo de gerência em outra cidade, eu como homem vou junto com ela e compreendo toda essa situação. Como tu vê, como homem, quando acontece essa situação, que é do tipo, mulheres que estão ascendentes e os homens precisam estar junto para dar essa base. Exatamente. Isso é ser homem. É estar junto com a mulher. Né? É ajudar a mulher, no meu ponto de vista. Né? É aceitar a situação de forma certa, perceber que... Porque vai ser algo bom para a família. Vai ser algo bom para a família. Mesmo você ganhando menos, você não vai ser menos homem do que a tua esposa. Por ganhar menos, ou enfim. Né? Você tem que estar lá, você tem que fazer o teu papel de homem. É fundamental. Né? Você tem que fazer uma base. Você tem que exercer o papel de liderança na tua casa. Né? Eu tenho que estar lá, se um assaltante entrar na minha casa, quem que vai defender a minha casa? Vou botar a minha mulher? Não, esse é o meu papel, é ser homem. É ajudar, e nas finanças também. Da mesma forma, como nesse caso, nesse exemplo que tu citou, eu vou ajudar. Se tivesse numa situação dessa, na qual a minha mulher ganhasse uma promoção, eu iria ajudar. Vale a pena? É pelo bem da família? A família vai ganhar mais? A família vai ter mais conforto com isso? Sim, eu vou ajudar. A gente tem que pensar na família. Com certeza. Porque a gente, é como a Rosângela diz, somos pilares, tanto a mulher quanto o homem. Então, indiferente, porque não existe custo para esses pilares. A gente sabe que uma família, para existir, ela tem um custo, ok? Que é a renda que vem de cá, ou que vem de cá, ou que vem dos dois. Exatamente. Mas, na realidade, quando a gente tira um desses pilares, a coisa não anda de acordo. Então, tendo a compreensão de que mulheres que podem estar em ascensão e que a gente quer realmente, porque a maioria quer estar sendo vista, quer estar empreendendo. Rosângela, mesmo tu colocaste que hoje o número de mulheres empreendedoras é altíssimo, multiplicou. Altíssimo, altíssimo. Eu não tenho os números assim nesse momento, mas eu sei que são enormes. E vai acontecer cada vez mais. Então, se o lugar da mulher é onde está o marido do marido é onde está a mulher. Por que vale para um e não vale para o outro? Acho que tem que combinar, tem mas que acordar. Mas os dois têm o mesmo peso como pessoa. Os dois o mesmo peso enquanto indivíduo. Não é porque, então o meu marido vai morar em outro país, eu vou com ele. Claro que nessa situação também tem que fazer acordos. O marido da mesma forma. Então, por exemplo, Laura, digamos que, e eu já passei isso com vários clientes, né? O marido vai para fora do Brasil. Então, a mulher vai ir, mas ela chega lá, às vezes, precisa fazer uma nova certificação. Eu já passei isso com uma cliente. E nós entendemos que demoraria um tempo, porque o custo é alto para você validar o teu diploma fora do Brasil em algumas profissões. Algumas você tem que refazer um período, enfim. Então, ela entendeu que ela precisaria ficar pelo menos 2 anos sem trabalhar nessa situação. É uma situação bem diferente de você mudar de estado. Sendo assim, ela sentou, ela combinou, ela conversou e eles avaliaram como isso aconteceria, porque ele teria que dar uma mesada para ela. Ele, né, iria fazer um mestrado também, teria
o trabalho, enfim. E eles combinaram e tudo bem. Mas e se fosse o contrário? Que pode acontecer. E se a mulher que vai fazer um mestrado fora do Brasil e que vai fazer vai trabalhar fora do Brasil, também tem que sentar e combinar com o seu marido, porque às vezes esse homem não vai ter renda por um tempo. Então são os acordos que valem. E se é dentro do Brasil, às vezes a pessoa já vai com um trabalho fixo, mas o outro não. Vai demorar um tempo para ele encontrar esse trabalho. Os acordos precisam ser feitos, não é porque é o marido que está indo com a esposa que ele que se vire. Não é assim que funciona. Nós somos um casal e nós precisamos pensar como dois, como que nós vamos fazer. Obviamente, às vezes tem situações que cada um tem as suas responsabilidades que foram assumidas às vezes antes do relacionamento. Tudo precisa ser acordado, mas sempre pensando em que direção nós estamos caminhando. Porque se um quer ir para frente e o outro não quer ir, Laura, é muito complicado. E só para complementar essa situação do terceiro ponto até que o Fernando falou, eu detesto videogame, né? Tipo, eu não tenho apreço por ele. Tudo bem quem gosta, eu acho que como lazer ele pode ser interessante, mas o que eu vejo também, e não só dentro do videogame, o videogame, as trilhas, os jipes da vida, tem várias formas aí de lazer que por vezes o homem acaba, né, Fernando, saindo do lugar de líder da família e querendo pensar como solteiro. Sabe, com um olhar muito lá no que foi e querendo curtir, e querendo aproveitar, e querendo viver aquilo com os amigos, ou querendo viver aquilo de forma individual, que esquece de ocupar o seu lugar como homem em casa e dar um suporte para essa mulher. Então, tu imagina, como é que a mulher vai ter segurança para ser mãe com um marido que todo final de semana tem que fazer trilha? Sabe, que ele não abre mão da trilha. Eu conheço homens e situações que o homem não abre mão do sábado jogar o seu futebol, pode cair assim, ó, pedra. Ele tem que ir pro futebol. Então, estar com a família às vezes não consegue, mas tem que ter aquele momento de lazer que às vezes está envolvendo o financeiro. Então, é importante entender isso também. A partir do momento que tu casa, tu tem um papel de liderança dentro da família e quando tu não ocupa isso, a mulher tem que ocupar. E aí nós temos o que é chamado de mulheres guerreiras, que são mulheres que precisam ser tudo dentro de casa. Elas precisam ensinar para os filhos sobre amor, mas elas precisam dar limites para os filhos. Porque o homem tá lá só existindo, né? Ele não tá participando ativamente da família, às vezes não tá participando das finanças, não tá contribuindo para o crescimento daquela família. E aí é uma situação bastante delicada. E aí que fica o casal, não os dois no mesmo tamanho. Pois é, pessoal. Papo ótimo. E vamos para as nossas considerações finais para essa manhã. Falando sobre mulheres que ganham mais que os homens e o que mais talvez podemos pontuar nessa manhã, Fernando? Como a gente comentou, dando uma sequência no mesmo raciocínio, é muito importante que o casal sente, converse e cada um coloque o que eu quero para minha família. Né? Se o homem decidir que quer ficar em casa, que quer cuidar da família dele, que não quer trabalhar, não tem nada de errado nisso. Ele está cuidando do bem mais precioso que existe, que é a sua família. Né? E, ao contrário também, se a mulher ficar em casa, inclusive no meu caso, né, a gente sentamos e combinamos, eu e a Ana, né, e ela manifestou o interesse que ela gostaria de ficar em casa cuidando da nossa família, que vai aumentar, inclusive, ela está grávida. E ela manifestou esse interesse e eu disse, tudo bem, amor, eu vou trabalhar o quanto for necessário para que você possa fazer isso, né, se é o que você quer, e vamos seguir o mesmo rumo. E tá tudo certo. Tá tudo certo. E se fosse o contrário, também estaria tudo certo. É importante a gente seguir o combinado, tá? Nas finanças, a gente planejar, a gente seguir aquilo que foi combinado. Da mesma forma, como a Rosângela falou, né? O meu papel como homem da casa, estou provendo financeiramente, nesse caso. Mas eu vou estar lá para fazer as outras funções também, assim como ela contribui cuidando da nossa família. É muito importante que seja combinado que os dois sigam o mesmo caminho, para que o objetivo final, né, seja atingido. Esse é o meu ponto de vista. E ver o crescimento real da família. Tanto o crescimento da família, quanto o crescimento financeiro, quanto, eu digo nem crescimento, a estabilidade, para que se viva muito bem, muito tranquilo e muito feliz. Exatamente. Então, acho que esse é o papo dessa manhã, que a gente pôs aí uma frase para ilustrar o nome do programa, que é Mulheres que Ganham Mais, mas todo esse papo foi para dizer que o entendimento faz com que a gente possa levar a nossa família adiante e viver felizes, né, Rosângela?
sempre fazendo acordos. Quando a mulher ganha mais, por vezes a autoestima do homem é impactada. Quando ele percebe que não é mais admirado por não ganhar mais ou porque ele está se sentindo inferior. E nesse caso só tem um caminho: alinhamento, conversa. Nada supera o poder da comunicação no relacionamento e dos acordos feitos. E não é porque um ganha mais que ele é superior ao outro. Pelo contrário, né? Nós dois estamos aqui. E Laura, uma coisa assim bem importante é que a pessoa está trazendo mais dinheiro para dentro de casa, mas às vezes aquele que não está trazendo mais dinheiro é o que está fortalecendo o outro para que isso aconteça, sabe? Exatamente. Então, às vezes, poxa, eu consigo ganhar mais dinheiro porque eu tô tranquila, ou porque, né, a mulher, no caso, eu tô tranquila, eu sei que os meus filhos estão bem cuidados, eu sei que o jantar vai estar pronto. Então, tem coisas que aliviam o peso e que possibilitam que essa pessoa ganhe mais dinheiro. Porque quem é que vai ganhar dinheiro tucanado? Exatamente. Quem é que vai ganhar dinheiro brigando? Então, é esse entendimento, sabe, Laura? Eu trabalho tranquila porque eu sei que as coisas estão acontecendo. Quando eu viajo, pegando um exemplo meu, quando eu viajo, agora não tanto, mas eu sei que a Rê tá bem cuidada, eu sei que os gatos estão bem cuidados, o cachorro tá bem cuidado, as coisas estão acontecendo, ninguém posta, né? Não tá faltando o jantar pronto, a Renata tá indo pra escola. Tudo isso me traz tranquilidade para trabalhar e trazer dinheiro para dentro de casa, e assim como quando ele sai, a mesma coisa. Então, esse entendimento, somos dois caminhando na mesma direção. Na tua casa não tá funcionando assim? Senta e conversa. Alinha. O outro não quer conversar, o outro não está disposto, o outro não está disponível para isso, tem que avaliar por que não está disponível. Se a vida é a dois, não faz sentido viver vida a dois de forma individual. Tá certo. Gente, ótimo papo. Quero agradecê-los. Mais uma vez, Rosângela, nas quartas do sofá aqui sempre comigo. E Fernando, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Porque é muito bom ter alguém que base que possa falar, que possa estar aqui assumindo aqui um tema que, digamos, é levado nos dedos, mas ter toda uma propriedade para poder falar, né? Com certeza, agradeço a oportunidade, estou disponível sempre que puder contribuir, fico muito feliz. Maravilha, por ter Fernando. lembrado de mim. E mandar um abraço para Ana, então, que está em casa, gestante mamãe, que chique. Exatamente. Muito bacana. Vamos ter um bebê, estamos bem felizes. É isso aí. É pra frente que se anda, né, Fernando? Sempre pra frente, com certeza. Vamos crescendo a família. Rô, mais uma vez, muito obrigada. Amei. É isso aí. Pessoal, agradecendo a todos que nos acompanharam nessa manhã, gostaria de convidá-los a continuar na Conecta, Expresso meio-dia iniciando a seguir. E até amanhã com o programa Algo a Mais, 10h30, Quintas da Educação.